Em resumo, é um monte de gente rica e poderosa fazendo esquisitice porque acha que não merece morrer. Então tem que ser imortal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o romance Nossa Parte de Noite. Esse aqui, dá pra ver aqui? Nossa Parte de Noite, romance da escritora argentina Mariana Enríquez, que saiu esse ano de 2021 pela editora Intrínseca. Esse livro é um calhamaço de mais de 500 páginas e que ele pode ser classificado de uma forma mais geral como um terror, mas ele aborda diversas outras temáticas de uma forma muito potente. Bom, vou começar falando um pouco sobre o enredo do livro, até para ambientar quem ainda não leu na história, para depois fazer alguns comentários. Eu acredito que o ponto principal seja a relação de pai e filho entre o Juan e o Gaspar, e a construção de toda essa paternidade atípica. O Juan é um personagem que já é bastante peculiar, até mesmo na aparência. Ele é um cara muito alto, tem mais de 2 metros de altura, ele tem os ossos largos, o cabelo comprido, loiro. E ele é um médium capaz de fazer contato com a escuridão, que é uma espécie de divindade cultuada pela Ordem. A Ordem é uma seita secreta que iniciou na Inglaterra, depois foi para a Argentina com a família Bradford, que é uma família muito poderosa, e eles, durante toda a história da Ordem, eles precisaram de médiums para conseguir fazer esse contato com a escuridão. Nos rituais, o médium é o intermediário entre a escuridão e a Ordem, que tenta decifrar as suas mensagens. E o grande objetivo é descobrir, decifrar nessas mensagens, como que se faz a transferência de consciência de um corpo para outro corpo, porque dessa forma eles se tornariam imortais. E até faz sentido esse desejo, porque os líderes da Ordem, na verdade, são um bando de velhos esquisitos que são capazes de fazer qualquer coisa para atingir essa imortalidade, essa troca de consciência entre o corpo e outro. O Juan, que é o médium dessa primeira parte do livro, seria o médium atual, então, da Ordem, é um cara muito debilitado. Apesar daquele tamanho todo, ele é um cara frágil e parece que a qualquer momento ele vai morrer. Ele tem problemas cardíacos e também cada vez que acontece o cerimonial em que ele invoca a escuridão, toda vez que isso acontece é um processo muito desgastante para o corpo dele. Ele foi tirado da sua própria família, que era uma família humilde, aos 8 anos, pelos membros da Ordem, quando descobriram que ele poderia ser o próximo médium. E o filho do Juan, o Gaspar, é o próximo médium em potencial. E o Juan faz então do seu grande objetivo de vida proteger o filho Gaspar da Ordem e evitar que ele chegue nesse destino ingrato. E a mãe do Gaspar, que é a ex-mulher do Juan, que já está morta quando o livro começa, é a Rosário. Ela é, na verdade, filha da Mercedes, que é uma das grandes líderes da Ordem e assume na obra, então, o papel de principal vilã também. A Rosário foi morta em condições bastante suspeitas, até porque, quando ela soube que o Gaspar seria o próximo médium, até pretendiam fazer essa troca de consciência do Juan para o próprio Gaspar, então ela também ficou naquele dilema se ela cultuaria as tradições familiares ou se ela abraçaria a causa do marido e do próprio filho e lutaria contra essa tradição. E quando ela resolve comprar a causa do próprio filho e se torna um empecilho para os planos da Ordem e da mãe dela, da Mercedes, aí então ela acaba morta em um acidente muito suspeito. Essa obra segue uma estrutura não cronológica e também apresenta diferentes narradores ao longo do texto. Por exemplo, um dos capítulos quem narra é a própria Rosário, então voltando no tempo e conhecendo um pouco mais do passado desses personagens. A autora dá uma carga histórica para todos esses personagens principais da obra. E assim ela adiciona várias camadas a cada um deles. Também tem outro capítulo que é uma espécie de reportagem, de crônica na verdade, escrita por uma jornalista e que também vai ser muito importante para o desenvolvimento da narrativa. Esse livro é uma viagem pela Argentina e grande parte dele se passa no período da ditadura militar, que embora não seja um tema central na obra, aparece em vários momentos como um pano de fundo. Ainda assim é possível fazer algumas interpretações
como por exemplo a questão dos desaparecidos, também tem uma certa ausência, que é sempre, na verdade, sentida pela presença dos mortos na narrativa. Ficou meio paradoxal, mas acho que deu para entender o que eu quis dizer. Tem também a relação da ordem e dos membros da ordem com o governo ditatorial, até porque são instituições de poder, seja a família rica e poderosa com o poder governamental. Então, ambientar um terror latino-americano no período da ditadura é algo que faz sentido por si só já. E as descrições da autora são muito fortes. Em algumas partes é preciso ter estômago mesmo para ler, porque é bem cru, é tudo sem firula mesmo. Os cerimoniais em que a escuridão é invocada são descritos com uma riqueza muito grande de detalhes que te levam ali para dentro daquele momento, na floresta, onde tudo acontece. Então a gente realmente tem uma imersão nessa história. E a autora consegue causar incômodo também com as cenas de violência na obra. Principalmente a violência com crianças, que ela consegue abordar de uma forma muito competente. Um exemplo são os túneis, que são repletos de crianças que a ordem guarda, esconde ali naqueles túneis, vivendo em condições subhumanas, sobre cadáveres, praticamente desnutridas, naquele cheiro de podridão, para ver se esse ambiente despertaria a mediunidade de alguma delas. E toda essa violência infantil acontece também na complexa relação de pai e filho entre o Juan e o Gaspar. Porque o Juan vai até onde for possível, vai até o limite para evitar esse destino do próprio filho. E ele acaba tomando algumas atitudes até que podem ser questionáveis para o leitor. Eu vou ler aqui uma cena para ilustrar a pegada do livro, e é uma cena que mostra o quão complexa é a relação desses dois personagens, o Juan e o Gaspar. E também mostra de uma forma bastante clara como é narrada a violência nesse livro. Seu pai olhou para ele de um jeito tão diferente, tão profundamente decepcionado e furioso, que Gaspar ficou assustado. Tinha visto o pai zangado milhares de vezes, mas agora se sentia em perigo. O mesmo tipo de perigo que tinha sentido na quinta de Chascomús. Ele se virou para descer a escada, para abandonar o confronto, mas não conseguiu se mexer. Seu pai o havia agarrado pela cintura. Gaspar pensou que iria apanhar e se encolheu. O soco que esperava foi dar no vidro da janela, que se quebrou, deixando arestas pontiagudas. Então, rápida e inesperadamente, seu pai o girou na direção dele. Aterrorizado, mas também surpreso, Gaspar ouviu puxar seu braço na direção da janela e cravá-lo nos vidros quebrados. Cortava a pele com precisão, com crueldade e precisão, como se estivesse traçando um desenho. Gaspar gritou. A dor era gelada e insuportável, cegava-o. E quando ouviu o vidro roçar contra o osso, a tontura o forçou a gemer. Sentiu a umidade quente nas calças. Estava se urinando. E quando olhou para o pai, para que o deixasse em paz, viu que estava concentrado na ferida, estudando-a. A dor deixou seu corpo bambo e pendurado, impedido de rolar pela escada apenas pelo braço machucado que seu pai estava segurando, e gritou novamente quando o pai apoiou os lábios sobre a ferida e a lambeu, chupou-a, enchendo a boca de sangue. Sem soltá-lo, ele também cortou o próprio braço com um caco de vidro. Com brutalidade, apertou sua própria ferida contra os lábios de Gaspar. Engole, gritou. Gaspar, com a força que lhe restava, mordeu. Mas seu pai não tirou a mão, nem mesmo quando os dentes abriram a carne. Agora Gaspar também estava com a boca cheia de sangue e o engoliu. Quando o soltou, Gaspar fechou os olhos, mas um tapa na cara o acordou do desmaio. Seu pai, agora de joelhos, olhava para ele, com os olhos transparentes e sem foco. Seu queixo estava cheio de sangue e os lábios vermelhos. Não parecia estar sozinho. Parecia que atrás dele havia pessoas se movendo nas sombras. Vai embora, corre. Claro, não vou dar spoiler, mas tudo isso, toda essa violência, tudo tem um sentido e tudo se explica na narrativa. Os laços de amizade do Gaspar na infância também são um ponto bem legal da obra. É tudo meio naquela pegada das crianças dos anos 80, de série, andando de bicicleta na rua e que vão viver aventuras. Só que, nesse caso, são aventuras um pouco pesadas. E depois, quando o livro avança para os anos 90, aí o Gaspar vai viver com o tio, o Luiz. E a outra relação afetiva muito bonita que vai se construindo lentamente. Tem aquela velha história do Cortázar de que o romance tem que ganhar por pontos, enquanto o conto tem que ganhar por nocaute.
E nisso, o romance da Mariana Enríquez é muito eficiente, em ir pontuando. Por ser uma obra de fôlego e bastante extensa, pode parecer que em algum momento ela perde o ritmo ou acaba ficando um pouco cansativa. Mas aí, quando tu menos espera, vem aquela cena completamente inesquecível, que te tira do conforto e te faz continuar lendo para saber o que acontece. E são vários os temas que aparecem ao longo dessas mais de 500 páginas. E a autora é muito competente em abordar desde o ocultismo e os rituais até outros temas como a sexualidade, a AIDS, a juventude, a amizade, a rebeldia contra o poder. A Mariana Enríquez criou todo um universo muito coerente e muito bem estruturado. Como eu falei antes, ela deu uma carga histórica aos acontecimentos, narrando, por exemplo, desde lá do início da Ordem, e também deu um passado aos seus personagens, fazendo com que eles se tornem bem mais complexos e que o leitor os acompanhe em diferentes fases da vida. A história toda é muito bem amarrada e ela também é muito visual. Tem tudo para, sei lá, daqui a algum tempo ter uma adaptação para o audiovisual, quem sabe virar uma grande série de terror. E o final também é muito bom, ele cumpre o que promete, diz a que veio, e todo o último terço do livro tem um ritmo espetacular. Então, se você gosta do gênero terror, eu recomendo fortemente que leia Nossa Parte de Noite, esse grande romance latino-americano da Mariana Enríquez. E se você não gosta do gênero, eu não sou um grande leitor de terror, também recomendo, porque é um livro que vai muito além disso e que é muito, muito interessante mesmo. E se você chegou até aqui, deixa aquele like amigo aí no vídeo, você também pode se inscrever no canal, porque ajuda bastante, e escrever um comentário aí embaixo também, falando se você pretende ler, se você já leu, se você não pretende ler de forma alguma esse livro, e a gente pode conversar, trocar uma ideia, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!